Quarta-feira, 31 de dezembro, dia de passagem de ano e, como sempre, do tema do dia. Eu sou o Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Miguel Amaral, editor do 00, para efetuar uma pequena retrospectiva ao último ano da Liga Portugal Betclic, neste caso de 2025. Miguel, bom dia. Para começar, pergunto-te, o cenário é muito diferente ao que vimos em 2024. Bom dia, Vítor. Deixa-me só agradecer aos nossos seguidores que nos acompanharam em 2025, desejar uma excelente passagem de ano, um 2026 muito feliz, com um sucesso, a saúde e votos que tenham um excelente ano. Em relação ao que mudou na Primeira Liga, no balanço mais geral, das coisas estão menos equilibradas na luta pelo título. No final de 2024, após 16 jornadas, curiosamente o mesmo número de jornadas que temos agora no final de 2025, portanto aqui um excelente termo de comparação. Apenas 2 pontos separavam os três grandes na frente do campeonato. Neste momento vamos com 10 entre o líder Porto e o Benfica, 5 pontos entre o líder Porto e o segundo classificado Sporting. Curioso também que o Braga também não começou bem a época no campeonato, como em 2024-25, agora em 25-26, mas há aqui uma troca. Se o ano passado era o Santa Clara que estava no quarto lugar, neste momento temos o Gil Vicente a ter esse papel de destaque. Na luta pela manutenção temos as coisas um bocadinho mais, não definidas, mas há alguns candidatos sérios, ao contrário do ano passado em que estava tudo muito em aberto. Este ano temos o AFS com apenas 4 pontos, Lanterna Vermelha, temos o Tondela também com menos um jogo disputado, mas a 5 pontos dos lugares de salvação, portanto a colocarem-se no papel de grandes candidatos à descida, ao contrário do final de 2024, onde tudo ainda estava em aberto. Um ponto também interessante de análise é como estão os bancos da Primeira Liga, e embora a ceifeira de treinadores tenha abrandado um bocado nos últimos meses, o registro em comparação com outros campeonatos é impressionante. Comparando com o final de 2024, apenas o Sporting, Famalicão, Estoril Praia, Nacional, Santa Clara e Arouca mantêm os treinadores que tinham dessa altura, com a nota que Rui Borges no Sporting e Hugo Oliveira no Famalicão entraram nesses clubes em dezembro, portanto não estavam há muito tempo no final de 2024. Mesmo contando com Tondela e Alverca, ou seja, 6 em 18 clubes, apenas 6 em 18 clubes da Primeira Liga mantêm os seus treinadores em comparação com o final de 2024. Na Primeira Liga, 14 dos 20 clubes mantêm os treinadores. Na Liga Espanhola são 13 dos 20. Portanto, os projetos muito mais sólidos, mais confiança aos técnicos, mais tempo para trabalhar e também um retrato do que é muita da instabilidade que existe nas estruturas do futebol português. Sabemos que o Futebol Clube do Porto teve um início e um meio de 2025 algo complicado, maus resultados do campeonato, no Mundial de Clubes, por exemplo, mas entretanto 25-26 trouxe bons resultados, primeiro lugar no campeonato, de menos a mais neste caso. Sim, neste caso de menos a mais, o Porto. O Porto tem mais 6 pontos em comparação com o final de 2024, tem 46 pontos neste momento, no final de 2024 tinha 40. Janeiro foi um mês particularmente difícil para o Porto, mas onde também se criaram poucas bases para o ataque que foi feito neste verão, especialmente com as vendas de Galeno e do Nico Gonzalez. Recordo que em janeiro há aquelas derrotas na Choupana e em Barcelos que depois precipitam a saída de Vítor Bruno. A aposta em Martin Anselmi que não correu bem. Nunca se adaptou à realidade do Futebol Clube do Porto e futebol português, portanto foi uma aposta falhada. Depois aqui era um momento-chave, até na liderança desportiva de André Vilas-Boas, o que o Presidente ia fazer este verão, e até agora, tanto a aposta em Francesco Farioli, como no mercado, estão-se a revelar grandes sucessos. O mercado especialmente é impressionante, o Porto mexeu-se muito, mas eu não consigo dizer um jogador que esteja a desiludir. Ou seja, é normal os clubes falharem contratações, as coisas não correrem como estavam à espera, não é? Em tantos nomes, mas vai para o Porto, seja Kivior, seja Bednarek, seja Prepit, seja Froholt, mesmo Borja Sainz, que se calhar não está a ser jogador com as características que parecia de Inglaterra, um jogador que é um bocadinho diferente, mas acho que está a ter eficiência. Luke de Jong, mesmo antes das lesões, desta lesão grave, também vinha a dar boa resposta. O Alberto Costa, portanto... Gabri Veiga. Sim, Gabri Veiga, que já disputou o Mundial de Clubes.
Mas isto é prova de que os alvos foram acertados, há uma excelente dinâmica de aproveitamento destes jogadores e é muito difícil no futebol moderno isso acontecer. Portanto, toda a estrutura do Porto está de parabéns por isso. Depois também o trabalho de Francisco Farioli, a rodagem europeia que tem, que já tinha no seu percurso, também creio que tenha ajudado, mas que teve resultados muito rápidos. O Porto entrou com tudo em 2025-26. Não concordo que o Porto, quase que se começa a criar a ideia que o Porto não joga muito bem a futebol. Discordo disso, o Porto joga bem futebol, se calhar não tem um futebol ofensivo tão espetacular como o Sporting em comparação, mas o Porto joga bem, defende a roçar se calhar a excelência em muitos jogos. É uma equipa que está muito bem e destaco também que tem fibra de campeão. E há momentos em que se vê os campeões, jogos particularmente difíceis. Recordo jogos, por exemplo, com o Braga, com o Estoril, em que o Porto teve muitas dificuldades, mas conseguiu ganhar esses jogos. Vai ser difícil manter o nível, não é? Neste momento, quase no final da primeira volta, perder apenas dois pontos é fabuloso. Na segunda volta, veremos como é que o Porto vai estar. É muito difícil manter o nível, como estava a dizer, mas acredito que pode conseguir uma boa linha e tem tudo neste momento, está na pole position para ser campeão. O Sporting, neste caso em 24-25, foi bicampeão. Neste momento o balanço é positivo para os Leões? Sim, eu acho que o balanço tem que ser muito, muito positivo para o Sporting. Existiam muitas dúvidas com a chegada do Rui Borges, o Sporting teve 24-25 foi uma época muito desafiante, mesmo de 2025, com uma onda muito grande de problemas físicos, dúvidas sobre Rui Borges a tentar integrar a sua ideia de jogo, depois quase a ter um retrocesso e a colocar a equipa novamente nas bases que tinha com Ruben Amorim. Foi conseguido o objetivo do campeonato e da Taça de Portugal, de uma histórica dobradinha que já não acontecia há muito tempo no Sporting. Só que depois existiam as dúvidas. Conseguirá Rui Borges criar um projeto seu, uma equipa a sua, colocar as suas dinâmicas na equipa? O Sporting teria vida depois do Gyökeres, não é? Uma peça histórica no clube, que teve um impacto enorme nas duas épocas que esteve em Alvalade, e a resposta, penso que tanto num caso como no outro, é positiva, até arrisco dizer muito positiva. Rui Borges, claro que há dúvidas, por exemplo, a resposta da equipa em jogos grandes, que são ainda pontos de interrogação, mas o Sporting tem mostrado um futebol muito bom, mesmo na Europa tem competido muito bem, a nível interno no campeonato tem jogado um futebol muitas vezes espetacular, há jogadores que estão a valorizar muito bem, um futebol diferente do Ruben Amorim. Rui Borges não teve medo de colocar o seu cunho e a equipa tem produzido e tem provado que há diferentes formas de jogar para se levar ao sucesso. E a questão de avançar que também preocupava muito os adeptos do Sporting e estávamos todos muito interessados em perceber, quem acompanha o futebol português, como é que o Sporting iria reagir a esta saída de Gyökeres. É um Sporting diferente, as contratações de Luís Soares e também de Ioannidis têm suprimido bem essa ausência, especialmente Luís Soares, porque tem sido um jogador com mais protagonismo, um jogador diferente, mas que consegue também ter um alto rendimento. Portanto, acho que são também boas notícias para o Sporting. O Sporting tem mais um ponto neste momento do que tinha no final de 2024. Acho que também diz muito do trabalho que o Sporting do rendimento que o Sporting está a ter esta época, do bom trabalho do Rui Borges, mas também do nível de excelência que o Porto tem apresentado. E vai ser um duro adversário de bater o Futebol Clube do Porto, mas acredito que o Sporting vai fazer tudo para pressionar os Dragões. O Benfica até começou esta temporada a vencer um troféu, neste caso a Supertaça, frente ao Sporting, mas neste momento vai apresentando aqui e ali alguma irregularidade exibicional, etc. Como é que se devem sentir os benfiquistas neste momento? Com dúvidas, e devem questionar o porquê do Benfica estar nesta situação. A nível pontual são apenas menos 2 pontos com o final de 2024, a 16 jornadas, o Benfica tem. Nesta época tem 36, no final de 2024 tinha 38. Mas depois pesam muito os 10 pontos para a liderança do campeonato. Os benfiquistas acho que se devem questionar como é que o Benfica, um clube que tem o peso social que tem, como ficou comprovado nas eleições que existiram recentemente no clube, da pujança financeira que é incomparável com outros clubes em Portugal. E eu tive a curiosidade, por exemplo, de analisar, Vítor, o último 11 do Benfica no campeonato de 2024, que foi naquela derrota em Alvalade, na estreia de Rui Borges. E nesse 11 estavam Bá, que está lesionado e que ainda não jogou esta época, mas ainda está no plantel, mas jogaram esse jogo como titulares, já não estão no plantel, Carreras, o Florentino, o Cockchu, Di Maria, Aktürkoğlu,
e Amdouni. Ou seja, é mais de metade da equipa já não está no clube. É impressionante como é que um clube como o Benfica sujeita a este tipo de mudanças no plantel. Ainda para mais numa época que tinha uma pré-temporada muito curta, não é? Que não levaria a pensar que seria bom mudar tanto, não é? Ou que deveria ainda colocar o ponto da continuidade com mais importância. Depois torna-se também difícil avaliar os jogadores, é muita troca, são jogadores de diferentes contextos, depois tem quase como tem sido este trauma no Benfica, muitas vezes desistia um pouco dos jogadores cedo, não é? E há exemplos, olhando por exemplo para o Sporting, Francisco Trincão teve uma época muito difícil quando veio para o Alvalade, se fosse do Benfica já se teria falado de uma saída, mesmo o Maxi Araújo é um jogador que já está muito melhor, com o tempo que vai estando no clube, jogadores que ao início quase não pareciam desajustados para a realidade, por exemplo como o Fresneda, que acredito que não agrada a todos, mas neste momento é um jogador útil, mas caso fosse no Benfica já não estaria no Benfica. E, portanto, toda esta mudança deve colocar alguma preocupação aos benfiquistas e não há desculpa para voltar a acontecer. O Benfica tem que ter mais continuidade, porque é uma prova de sucesso. Vemos um pouquinho de Sporting, claro que o Porto mudou algumas peças, mas por norma é muito importante manteres uma base. De uma equipa. Treinador também. Sim, é esse outro ponto que eu ia falar contigo. É a segunda temporada em que o Benfica prepara uma época com um treinador, com um projeto, o treinador escolhe os jogadores e depois chega a setembro e o treinador sai. Portanto, são pontos que, claro, que devem colocar muito em dúvida o projeto desportivo do Benfica. As coisas parecem estar a mudar um pouco, com uma aposta no mercado nacional, que parece estar a acontecer agora aqui neste mercado, que não vinha a ser tradição do Benfica nas últimas temporadas. E depois também há outro ponto que o Benfica é muito mais imprevisível no que coloca em campo, não é? Nós vemos o Porto, rapidamente percebemos as dinâmicas, já estão enraizadas de Francisco Farioli, mesmo o Rui Borges, se calhar um técnico que muda mais, tem mais variação nesse aspecto em comparação com o Farioli, há muita dinâmica reconhecida ao Sporting e consistente. No Benfica muitas vezes é quase imprevisível de jogo para jogo, este jogador vai jogar aqui ou vai jogar ali, este se calhar joga a primeira parte a defender a linha de 5, depois já está a pressionar a defesa adversária na segunda parte. Há muita esta mudança do Benfica, muita esta instabilidade, muitas dúvidas sobre que os jogadores utilizar no 11, em que posição devem estar os jogadores, portanto aumenta alguma preocupação. Em relação ao campeonato, o Benfica, claro que não pode abdicar, pelo menos do objetivo de Liga dos Campeões, mas acima de tudo acho que é importante, além disso, criarem-se bases para um projeto mais consistente nos próximos anos. E quem são os outros destaques que existem? Sim, há aqui vários pontos também interessantes de análise em relação a outros destaques. Por exemplo, na comparação dos rivais do Minho, o Braga e o Vitória têm, curiosamente, os dois menos 2 pontos que em 24 e 25. E o Braga mantém a distância para o pódio que tinha no final de 2024, ou seja, 10 pontos, que é muito curioso, sendo que os projetos estão em fases diferentes. O Vitória é, claro, um ano zero, com algum desinvestimento, alguma aposta na juventude, enquanto o Braga teve uma aposta forte no treinador Carlos Vicente, bateu o recorde de transferências em jogadores como o Mário Dógeles e o Paulo Victor, portanto era um ano forte para o projeto do Braga. Se a nível europeu e também nas taças a coisa tem corrido bastante bem, no campeonato claramente as coisas não têm saído. O Braga tem competido bem contra os clubes mais fortes, só que depois tem tido alguma irregularidade no outro tipo de testes. Veremos se o Braga vai conseguir subir o rendimento como na primeira volta. Eu acredito que há condições para isso. Destaque também para o Gil Vicente, que de um ano para o outro, neste momento o Gil Vicente tem mais 9 pontos que no final de 2024. Já conseguiu, a faltar uma jornada, a melhor primeira volta da sua história, portanto muito mérito para o trabalho dos galos e de César Peixoto, que se está a confirmar como um excelente treinador. Em sentido inverso, temos o Santa Clara, que tem menos 14 pontos, embora o Santa Clara tenha menos um jogo por disputar. No final de 2024 tinha 30 pontos no campeonato, neste momento tem 16. Há aqui uma passagem quase do sonho europeu para uma luta que vai acontecer, que é a luta pela manutenção, e penso que no projeto Santa Clara também já está enraizado nesta época que vai ser essa em realidade. Pela negativa também Casa Pia, que tem menos 9 pontos, tinha 23 no final de 2024, neste momento tem 14. O OFS tem menos 10 pontos também, tinha 14 e agora tem 4. Dois clubes que é bom também para analisarmos, se calhar têm sido apontados alguns dedos neste início da época, mas que se compararmos com o final de 2024 estão neste momento numa posição melhor, que são o Aroca, que neste momento tem mais 2 pontos
em comparação com 2024, com o final de 2024. Nós falámos que a luta da manutenção estava muito mais viva, muito mais equilibrada no ano passado. O Arouca, com menos 2 pontos do que tem agora, no final de 2024 estava no último lugar da Liga Portugal Betclic. Em relação ao Estoril, o Estoril neste momento tem mais 5 pontos do que tinha no final de 2024. Tem 20 e no final de 2024 tinha 15, portanto aqui sinais se calhar que as coisas não têm corrido assim tão mal para Vasco de Seabra e para Ian Castro. Termino com algo que não é tanto do ponto de vista desportivo, mas que acho que merece uma nota, que é o clima tenso entre as entidades, clubes intervenientes da Liga Portugal Betclic, especialmente os clubes grandes nesse aspecto. Não têm dado um exemplo muito bonito. Fica ao voto de tanto jogadores, treinadores, dirigentes, estruturas também, arbitragem, que também tem um peso importante e acho que tem que subir um nível em 2026, mas que possamos viver todos num clima um pouco mais de paz. Obrigado, Miguel. Obrigado por terem assistido. Aproveitamos para deixar a recomendação para o novo episódio do Ponto Final, com Kim, uma conversa com Kim, ex-guarda-redes do Benfica e internacional português. Também, no dia de hoje, vai haver novo episódio do Mercado Flash, sendo que relembramos que o mercado abre precisamente na próxima quinta-feira, dia 1 de janeiro. Acabamos este tema do dia a deixar desejos do Feliz 26 a todos os que nos acompanham.